Graças a Deus, Senhor, não há nada melhor do que ser teu amigo. Essa noite aqui na igreja, Pai, aquece a nossa amizade. Nós queremos ser teu amigo, nós queremos ouvir a tua voz, receber aquele acolhimento, aquele abraço e ter a paz no coração. Faz essa obra que só tu podes fazer, mediante a tua palavra e teu Espírito. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que bom estar aqui. Quarta-feira. Gosto de vir aqui. Tão bom estar aqui com vocês, igreja cheia. E eu quero começar dizendo que a gente está numa série de Colossenses, né? Quarta-feira passada, acho que foi Rodolfo que abriu a série. E eu estou aqui no capítulo 2. E na primeira série que a gente fez, 2 meses atrás, a gente fez Filipenses. E eu levei muito esporro. O reverendo Igor brigou comigo, disse que eu roubei. Porque Técio está rindo porque ele fez certo, o Rodolfo fez certo, o Igor fez certo, que era cada um falar do capítulo de Filipenses. E eu fiquei com Filipenses, acho que 2 também. Acho que foi isso. E eu fiz Filipenses capítulo 2, versículo 1 e pronto, terminei no versículo 1. E todo mundo disse que era para eu ter feito o capítulo todo, aí Igor reclamou comigo. Mas dessa vez ele vai ficar orgulhoso de mim, porque eu quero ir para o capítulo 2 completo com vocês. Se Deus me ajudar e der tempo, a gente vai no capítulo 2 todo. Amém? Para isso, mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu celular aberto no livro de Colossenses, no capítulo 2, já que eu quero caminhar em alguns versículos, não vou ficar só nesses que a gente leu do 1 ao 4, que é para mim o melhor, por isso que eu escolhi esse texto para a gente ler, mas eu quero ler outros versículos. Eu não vou ler, mas eu quero citar, e aí se você tiver com ele aberto, aí você lê, porque se eu for ler tudo que eu quero dizer, a gente não termina aqui hoje. Então fica com ele aberto para você ir lendo na medida que eu for citando. E além da alegria de estar nessa série, que eu gosto muito, hoje é o culto de entrega da nossa conferência Elas. Esperei ansiosamente por esse uhul. E é massa demais estar aqui, casou coisas que eu queria dizer para essas mulheres, especialmente as que vão trabalhar nessa conferência que estão aqui, a equipe de liderança do Elas da igreja também, com o que traz Colossenses 2. Então eu estou muito feliz que a gente vai poder fazer essas duas coisas juntas hoje. Amém? Há muitos anos, eu e Paula participamos, ela um e eu outro, mas assim, foram 2 cursos separados, mas que foram coordenados pelos mesmos professores, pelos mesmos acho que professores eu posso dizer isso, 2 instituições seculares, foram cursos de liderança, mas não foram dentro da igreja, não foi liderança cristã, foi corporativo. E essas imersões que a gente fazia, ela com o grupo dela e eu com o meu grupo, foram muito boas, eu cresci muito nisso. E eu me lembro muito bem desses cursos que a gente fez, que quanto mais esses consultores aprofundavam nos conteúdos, mas eu sentia que eu já conhecia tudo aquilo. E eu disse, mas meu Deus, eu nunca fiz esses cursos. A gente está aqui pela primeira vez, mas eu conheci. Tudo era muito familiar e eu mergulhei mesmo porque era muito bom. E obviamente que eu descobri, não demorei muito para descobrir, que é porque tudo que esses consultores seculares estavam ensinando, especialmente sobre liderança, mas outras coisas também, tinham a ver com Jesus, tinham a ver com coisas que Jesus já me ensinava e que a Bíblia já trazia e que eu conhecia desde que eu era criança. E eu fui vendo que tudo que de bom a ciência estava me mostrando, eu já conhecia por conta de Jesus. E eles não gostavam muito. Quando eu descobri isso, aí tudo que eles diziam, eu dizia, mas a Bíblia já diz isso. Aí tudo que eles ensinavam, eu dizia, mas a Bíblia também diz isso. E aí deu ruim. Eles não gostavam quando eu começava a mostrar na Bíblia que aquilo que eles estavam trazendo era algo que Jesus já tinha ensinado. E eles me pediram para eu parar. E eu parei. Porque não parece, mas eu sou obediente. Mas isso foi a primeira vez que eu dei conta disso. De que muito do que eu tinha lido estava sendo era coisas do cristianismo com outra linguagem. Por exemplo, naquele curso se falava muito de liderança servidora,
E quando o cara falava de liderança servidora, meu Deus do céu, Jesus lavou os pés dos discípulos. E eu podia falar que eles falavam de desenvolvimento pessoal e como a Bíblia nos faz crescer. E eles falavam sobre liderança colaborativa. E eu sabendo que o corpo de Cristo é colaborativo, somos membros de um corpo, cada um com uma função. Isso foi algo que fez diferença. Passaram muitos anos, eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, fui ensinar em faculdades seculares. E a coordenadora de um dos cursos que eu lecionei lá na Universidade Católica, ela tinha feito esse curso comigo. E ela disse, Ivan, tu vai dar aula, e o meu tema, um dos temas que eu dava aula na pós-graduação, lá na Catholic Business School da Católica daqui, né? Um dos meus temas era liderança. E a coordenadora me chamou e disse, olha, a gente está muito animado que você vai ser professor nessa pós-graduação, nesse MBA, mas assim, não vai para falar de Jesus, não. Ela disse diretamente para mim, você vai falar daquilo que a gente aprendeu, das técnicas, vai falar dos grandes gurus, filósofos e tudo, não vá citar Jesus, não. E eu vi que esse povo endeusava uns filósofos e uns professores, e eu, mais uma vez, obedeci, mais ou menos, né? Eu obedeci sem ser tão descarado, mas não tem como, eu falo de Jesus muito naturalmente, mas eu obedeci. E quando eu estava dando aula, eu vi que não tem como fugir do que Colossenses capítulo 2, versículo 3, que nós lemos, nos ensina. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Ou, se a sua tradução não foi assim, todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Observem, Paulo, que está escrevendo aos Colossenses, ele não diz que em Cristo estão escondidos alguns tesouros do conhecimento e da ciência, mas ele diz que todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão escondidos em Jesus Cristo. Você sabe qual é a diferença de conhecimento e de sabedoria, né? Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Se você não sabe, você está conhecendo agora. Tomate é fruta. Sabedoria é não botar tomate na salada de fruta. Isso é que é sabedoria. É você aplicar o conhecimento com algum discernimento. É fruta, mas não entra na salada de fruta. Entra na salada que não é de fruta. Tudo isso, tudo que é conhecimento e tudo que é sabedoria para a aplicação do conhecimento está escondido em Cristo Jesus. Jesus é a verdade, é o conhecimento e a verdade, mas ele também é o caminho, é a forma, é o método, tudo isso está escondido em Jesus Cristo. Amém? Diferentemente de outras cidades que Paulo fundou a igreja, conhecia a igreja e escrevia, como é o caso de Filipos, Éfeso e por aí, Paulo não conhecia, não estava lá em Colossos. Ele estava escrevendo para alguém que ele nunca tinha ido, cuidava à distância. E isso é importante, porque Paulo ficou sabendo dos relatórios dos missionários que andavam com ele e que estavam lá e diziam assim, lá em Colossos a gente tem uma igreja, Paulo, e eles estão passando por uma dificuldade. E uma das dificuldades que a igreja de Colossos, para quem Paulo está escrevendo essa carta, tinha, era que eles estavam sendo influenciados por uma doutrina que naquela época, naquela região, influenciava muitos lugares e muitas igrejas, chamou gnosticismo. Não vou dar uma aula sobre gnosticismo, porque nós não estamos na EBD. Sugiro que você vá para a EBD ou para o Verso a Verso, que são esses lugares onde a gente ensina isso, ou o seminário. Mas, fazendo um negócio muito curto, o gnosticismo era uma mistura de misticismo com especulação filosófica. Para ser bem resumido mesmo. Os gnósticos, que na época influenciavam aquelas igrejas ali da Ásia, no começo do cristianismo, eles falavam de um negócio, de uns conhecimentos secretos, místicos, umas sociedades secretas que vocês tinham conhecimento, as pessoas tinham conhecimentos que os outros não tinham, e aí eles cresciam nessa mistura de misticismo com filosofia. E é por isso que Paulo, quando está escrevendo essa carta, nesse capítulo 2, ele diz, olha, vocês se gabam de um conhecimento secreto que nem todo mundo tem, vocês se gabam de um misticismo que nem todo mundo consegue acessar, mas eu quero dizer a vocês que em Cristo tudo isso está escondido. Não tem nada de conhecimento revelado ou não revelado, secreto ou não, em nenhum misticismo, que barre ou que seja maior do que o que já foi revelado em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E eu gosto de quando Paulo diz a razão
dele ter escrito essa carta. Por que ele está dizendo isso tudo? Está no versículo 2. O versículo 2 de Colossenses 2 diz assim: eu escrevo para que os seus corações sejam consolados e que vocês estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério do Deus Pai e de Cristo. Ou seja, esse capítulo está sendo escrito, Paulo está escrevendo essa carta para que a igreja de Colossos, e obviamente nós que estamos aqui hoje também, sejamos consolados, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos confirmados e unidos. Essa é a razão do que Paulo está escrevendo. Ele diz por que ele está escrevendo. Firmes, unidos e fortalecidos. É para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente vem nos domingos, para a gente se fortalecer em Cristo, manter unido e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, se Paulo fosse escrever uma carta para a Catedral da Reconciliação hoje, como ele escreveu para Colossos, ou se ele fosse escrever uma carta para você, pessoalmente, para o seu discipulado, para o seu grupo, o que é que ele ia escrever? Ou seja, que heresias ele teria que debelar? Para Colossos era o gnosticismo. E para a gente, o que é que tem nos influenciado hoje, que Paulo teria que dizer, olhe, não vá por aí, porque o que vocês estão procurando está tudo escondido em Cristo. A resposta a gente já sabe, tudo está escondido em Cristo. Para os colossenses era o gnosticismo. E para nós, o que é que nós ouvimos, o que nos influencia e que a palavra de Deus vem em nosso socorro para que a gente pense em Cristo? Não tem como não pensar nas mulheres por conta do Elas e por conta da conferência que vai começar sexta-feira. E eu fiquei pensando, o que é que essas mulheres, vale para os homens também, obviamente, né? Mas o que é que essas mulheres têm ouvido, o que é que chega no ouvido dessas mulheres, e que se o apóstolo Paulo pudesse dar uma sacode nessas mulheres e dizer assim, ei, em Cristo estão escondido tudo. A gente é bombardeado todos os dias com muitas coisas. Por exemplo, não tenho nenhum pudor de dizer, vocês sabem que é assim, que o que a cultura nos ensina, o que a sociedade hoje nos ensina, antigamente era mais sutil, hoje nem é mais sutil, é diretamente, é que se você não tiver sexo livre para saciar todos os seus desejos da carne, você não vai ser feliz. Se você não tiver acesso à sexualidade de qualquer jeito que você quiser e o seu corpo desejar, sendo aquilo saudável ou não, sendo aquilo crime ou não, a sociedade está dizendo que você pode e você deve. A cultura está dizendo isso hoje. Ou nós ouvimos o tempo todo, dessa vez aí talvez um pouco mais sutil, porque com a sexualidade não é nada sutil, mas às vezes com um pouco mais de sutilidade, se você não tiver uma importância social, se você não tiver um status, se você não tiver seguidores, se você não tiver cargos, ascensões, títulos, você não é feliz. E as pessoas cada vez mais infelizes e ansiosas, porque veem pessoas que supostamente são felizes, porque têm status e poder e seguidores, o que for, e no fim das contas não sabe que está todo mundo infeliz, inclusive quem tem o status e o poder e tudo mais. Mas a sociedade está dizendo isso. A sociedade está dizendo que se você não tiver dinheiro para consumir um celular, um carro, uma roupa, uma camisa, não sei o quê, você não vai ser feliz. Então Paulo, se tivesse escrevendo, eu estou imaginando, que se Paulo tivesse escrevendo para nós hoje, ele teria dito assim, não se preocupe com tantas coisas, nem procure felicidade nesses lugares, porque em Cristo é que estão escondidos todas as coisas. Vocês só precisam de Cristo. Agora, não é fácil ser contra a cultura. Não era fácil para os colossenses serem contra a cultura que dominava aquela coisa mística e filosófica da época. E não é fácil para a gente viver contra a cultura. Porque nós somos seres que queremos o companheirismo dos nossos pares, nós queremos ser aceitos socialmente nos círculos profissionais, familiares e tudo. Então, a gente tem dificuldade de viver para Cristo completamente. Então, a verdade é que, para nós, a modernidade é mais importante do que Cristo. Para nós, a cultura é mais importante do que Cristo. Para nós, muitas vezes, os nossos desejos, vontades, ideologias, opiniões são mais importantes do que Cristo. Um dia desses, um amigo meu chegou para mim e disse, Ivan, esse seu discurso é muito antiquado. Você usa um livro muito antigo. O mundo mudou.
não é o mesmo para quem Paulo escreveu essa carta. Então você não pode ter o mesmo discurso que Cristo tinha há 2023 anos ou que Paulo tinha. Mas ele não sabe que o mundo mudou, mas Cristo não mudou. O que ele não sabe é que o mundo mudou, as tecnologias mudaram, muita coisa mudou, mas o ser humano, pecador e carente de Cristo, este não mudou. Era assim no passado e continua sendo assim hoje. Jesus é o mesmo. Essa pregação de Paulo aos Colossenses, nesse capítulo 2, valia lá e vale para hoje. No versículo 8, se você está aí ele aberto, Paulo vai começar a dizer assim para os colossenses: cuidado com as filosofias, cuidado com as sutilezas. Eu não sei se a sua tradução tem essa expressão. Cuidado com as sutilezas ou as tradições dos homens. Irmãos, isso é tão sério para todos nós. Eu fico lembrando das mulheres por causa da conferência, e aí eu estava aqui pronto para falar aqui do feminismo e de algumas coisas, mas não é só as mulheres, não é só o feminismo, são as ideologias de direita, de esquerda, num mundo tão polarizado como esse que a gente vive. A gente vive em função de tradição de homens, a gente vive se preocupando com sutilezas humanas, e Paulo está dizendo: foca em Cristo, porque Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. A conferência é Aquieta Minha Alma, não é assim? No ano do cuidado, onde o Ministério Ela está focando no descanso integral, descanso físico, emocional, espiritual. E eu fiquei pensando, meu Deus, é o culto de entrega da conferência, eu vou pregar sobre Colossenses 2, veja que coisa mais linda. Onde está o real descanso? Em Cristo. E esse amém foi pouco, só porque a irmã é a única pentecostal que está aqui comigo hoje. Eu vou até repetir para ver se a gente faz um corte e bota no YouTube um amém melhor. Porque, veja, a gente acha que o descanso é só físico, embora ele seja importante. Aí a gente quer dormir mais, quer descansar, quer ter férias, isso é bom, é importante. Mas o descanso físico só não vai resolver você. Ou o descanso emocional da carga mental que a gente tem de filho, de trabalho, não sei o quê. Mas só isso não resolve. Pode tirar 2 meses de férias, pode deixar os seus filhos com outra pessoa cuidando. O descanso real é o descanso que Cristo traz. Que coisa mais espontânea e maravilhosa. Eu nem esperava, eu já ia aqui. O descanso que Cristo traz, esse é o verdadeiro descanso. E Jesus aqui diz assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aí eu lhe pergunto, você é inteligente, você não precisa fazer teologia, estudar para ser pastor não. Você acha que Jesus, quando disse venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, você acha que Jesus estava falando de férias? Você acha que ele estava falando de uma semana viajando com seu marido? Não. Do que é que Jesus estava falando? De descanso real, que só Ele pode dar. Qual é o descanso que Ele pode dar? Paulo vai continuar. Eu não vou ler, mas vocês vão, em alguma hora. Bota seu olho aí no 13, no 14 e no 15, porque essa é a parte melhor da pregação para mim hoje. Veja, olha o que ele diz no 13. Descanso real é porque Paulo está dizendo: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos perdoou. O descanso começa quando Ele perdoa o nosso passado, porque nós estávamos mortos. No versículo 14 ele vai além, e ele diz: o nosso descanso não só está porque Ele nos perdoou do passado, mas Ele cancelou a dívida que havia contra nós. Nós éramos pecadores, e o salário do pecado é a morte, então havia uma dívida que a gente teria que pagar, porque somos pecadores, mas Ele perdoou, e Ele cancelou a dívida. E o 15 para os pentecostais como eu é melhor ainda, porque Ele, além disso, despojou os principados e potestades, demônios, Satanás, o nome que você quiser dar, Ele despojou. Ou seja, Cristo resolveu o seu passado, o seu presente, o seu futuro, o que é físico, o que é espiritual, o que é que homem faz, o que é que seres espirituais fazem. Cristo resolveu tudo. Por isso que eu e você, a gente consegue descansar nele, porque Ele resolveu tudo para a gente. O passado, o pecado e o trabalho, a macumba, o que for, nada tem valor quando nós estamos escondidos em Cristo.
O povo pentecostal, aleluia! É assim que a gente vai fazer na igreja virar. Mas é isso, irmãos, brincadeiras à parte, dos aleluias que eu gosto de dar e vocês não gostam muito, mas eu queria que vocês entendessem que a gente entra no descanso do nosso Senhor, quando a gente entende que o mais importante da nossa vida é descansar nele, é conhecê-lo para descansar nele. E Paulo, ele vai continuar no capítulo 2, falando sobre isso, no versículo 20 até o 23, ele vai dizer isso, ele fez para que nós sejamos livres. Veja só, olhe para mim aqui agora, porque isso é um negócio que todo mundo que está começando na fé erra nisso, e eu quero ter um cuidado para ajudar vocês. Quando eu digo que Cristo é que nos dá o descanso, e que mais do que sexo, dinheiro, prazeres, o que o mundo está oferecendo, a nossa vida deve estar em Cristo, eu não estou querendo dizer pode e não pode. Pode ir para aqui, pode não ir para isso. Pode ir para tal lugar, não pode ir para tal lugar. Pode fazer isso, não pode fazer isso. Não é esse legalismo e nem é esse pode e não pode, que todo mundo que está começando a vir para a igreja, todo mundo que começa a conhecer Jesus, fica meio que neurótico. As pessoas perguntam aos pastores que fazem gabinetes pastorais, eu acho que Técio deve ouvir isso o dia inteiro, pastor pode isso, pastor não pode isso, pastor pode isso, pastor não pode isso. A gente está meio num costume de querer saber o que é que pode e o que não pode. E Paulo vai ensinar aos Colossenses que não é sobre isso. Conhecer a Cristo, ter um relacionamento com Cristo, que é o nosso descanso, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento humano, é muito mais do que pode ou não pode. No versículo 23, ele vai dizer que esse negócio de pode ou não pode, rigor ascético, de você sair do mundo completamente, não participar mais nada do mundo, para ter um rigor, ficar tudo monge, um rigor ascético é isso, virar todo mundo monge. Isso tem aparência de sabedoria. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não sei se na sua Bíblia diz isso, mas na minha diz. Isso tem aparência de sabedoria. Isso, na verdade, é culto de si mesmo. Eu viro uma seta, eu deixo de ir para tais lugares para estar só em tal lugar. Isso é uma aparência de sabedoria, mas, na verdade, isso é falsa humildade. E isso não resolve. Aliás, ele termina esse texto dizendo assim, essas coisas não têm valor contra a sensualidade. Tem isso na sua Bíblia? Essas coisas não têm valor contra a sensualidade. Ou seja, você lutar contra a sensualidade do mundo e essa questão que você só é feliz com sexo e com dinheiro e com prazer e não sei o quê, você não luta com o ascetismo, saindo do mundo, dizendo pode ou não pode. Não é assim, essas coisas não têm valor. Como é que você luta? Você luta conhecendo Cristo, se relacionando com Ele, orando, lendo a palavra. Mais importante do que pode ou não pode, porque Ele vai transformar até os seus desejos. Você não vai estar mais preocupado se pode ou se não pode, porque você não vai nem querer muitas coisas. O pode ou não pode é quando você quer um negócio, mas Cristo muda o seu querer, porque nele estão escondidos tudo de bom. Quando você conhece Ele, e a palavra é Ele é o verbo encarnado. Quando você conhece a palavra, quando você vem no sacramento, no corpo e no sangue dele, se fortalece dele, você entra num lugar espiritual, onde não é mais o que pode ou o que não pode, é o que Ele está fazendo em você. Eu conheço gente que, por essas pessoas, a igreja só tinha freira, só tinha gente muito pobre, porque é um ascetismo extraordinário. Todo mundo tem que sair de tudo. Não é assim. Conhece Cristo, deixa Ele mudar teus desejos, deixa Ele mudar teus sonhos, deixa Ele mudar os teus propósitos. Cristo vira tudo em todos, amém? Conhecer e amá-lo e servi-lo de dentro para fora. É lindo demais o que Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses. Não é falsa humildade, aparência de sabedoria, é conhecer a Cristo. Aí, o que é que faz diante deles? A gente falou um pouco de Colossenses, eu prometi que eu ia falar mais do que um versículo só, eu já falei o 8, eu falei o 10, o 15, eu já estou escapado de levar expor de Igor, então deixa eu mudar de assunto só um segundo. Jesus contou 2 parábolas no Evangelho, que nos ajudam a entender como é que a gente se comporta, depois que a gente entende que em Cristo estão escondidos todos os tesouros. E essa eu vou ler para vocês. Não leia, eu vou dizer o texto, você lê depois. Ouça o que o Evangelho diz. Mateus capítulo 13, a partir do 44. Diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falando.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. 2 parábolas em 3 versículos de Mateus capítulo 13, que se você for estudar, vai compreender o que essas parábolas querem dizer. Que o reino de Deus é fazer tudo o que você puder para não perder esse tesouro em quem estão escondidos toda a sabedoria e todo o conhecimento do mundo. Tudo. Uma parábola você abre mão, compra, vende, faz o que for necessário para não se afastar de Jesus. Nota a urgência dessas parábolas. Nota o que Jesus está dizendo. Um vende tudo para ter o campo, o outro vende tudo que tem para comprar a pérola. Tudo para não perder o que está de maior valor, que é Cristo. O tesouro, o nosso tesouro. Tem gente que diz assim, eu fiz o concílio, fiz o encontro de casais, eu encontrei uma igreja, encontrei Jesus, que bom. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que ótimo. Mês que vem eu vou lá de novo. Meu irmão, eu não consigo compreender um negócio desse. E aí, as pessoas que cuidam da minha vida, me pastoreiam e me exortam, ficam dizendo, Ivan, calma, tu não pode ser assim não, tu é intenso demais. Tu não pode querer que a igreja seja intensa como tu é intenso. Tudo bem. Mas tem gente que é intenso de menos. Veja, você está diante em quem estão escondidos tudo. Você encontrou Cristo, que é tudo. E você vai dizer que vai conhecer Ele mês que vem. Vou estudar a Bíblia ano que vem. Eu vou participar do sacramento de uma vez no mês. Você não encontrou um tesouro. Me desculpe lhe dizer. Porque quem encontra tesouro vende tudo para comprar tesouro. Vende o campo, faz qualquer negócio. Quando nós encontramos esse tesouro, aí, meu amigo, a gente faz tudo para não perdê-lo. A pergunta devocional é, o que é que você está fazendo com o seu Jesus, em quem estão escondidas todas as coisas? Aonde você está buscando felicidade? Aonde você está buscando completude? Se não for em Cristo. Amém? Intenso demais, arruma um equilíbrio, não precisa ser feito eu também não, mas arruma um equilíbrio. Aqui eu posso dizer o que na sala de aula eu sou proibido de dizer. Cristo não é uma teoria, Cristo é uma pessoa. Eu não conheço um conteúdo, um método científico, filosófico, um coach ou uma autoajuda. Não é isso. Eu conheço alguém que viveu, morreu por mim, ressuscitou e vive e reina. E que me ama, e a quem eu amo, e nele estão escondido tudo. Então, amigo, eu tenho que nutrir essa minha relação com Cristo, e você também. Então hoje eu quero terminar chamando o louvor para cá. Tu já escolheu essa música, Manuca? Tu vai me dizer qual é? Dá um sopro, dá um sopro. Tá linda essa, tá boa. Eu ia pedir outra, mas essa tá boa. Eu vou confiar no meu ministro de louvor. Mas hoje a mensagem é com 3 perguntas. A primeira, porque eu estou vendo que a igreja está cheia. Se você já encontrou esse tesouro, que é Cristo, em quem estão escondidos tudo, é necessário que agora, quando os meninos começarem a cantar, você adore com profunda reverência. Porque o seu tesouro está aqui nesse lugar. Glória, olha, gostei, esse é dos meus. Se você adorar desse jeito, você vai descansar nele. Você vai voltar para casa, talvez fisicamente mais cansadinho, porque já são 9 horas, ainda a gente vai celebrar a Eucaristia. Talvez você saia daqui um pouco mais cansado fisicamente, mas você vai estar descansado de alma, porque Ele é o seu descanso. Segunda, se você não sabe se encontrou o seu tesouro ainda, acha que viu o tesouro, mas não encontrou com ele, não tem um relacionamento ainda com ele, você pode tomar essa decisão hoje. Hoje você pode dizer, Cristo, eu te encontrei,
mas eu tenho sido negligente. Eu não tenho te tratado como um tesouro, eu tenho te tratado como um bem, mas não como um tesouro. E hoje, você vai começar a descansar nele. E eu quero crer que esse culto de entrega dessa conferência a elas também, é para que nós todos aprendamos a descansar nele. Porque nele a gente tem descanso real. Se você, nenhum nem outro, você quer conhecer o tesouro, hoje é o dia de você se entregar a Jesus. Dedicar a sua vida a Ele. Se consagrar a Ele. Talvez você esteja aqui ou na internet, agora ao vivo, ouvindo depois. Talvez você tenha dito, meu Deus, eu vou atrás de filósofo, eu vou atrás de místico, eu vou atrás de professores e consultores, eu vou atrás de muita coisa. Quando tudo já está em Cristo. E aí você vai se render a Cristo. Faça uma simples oração, convidando para que Ele entre no seu coração. E é o começo de uma jornada de amor, de conhecimento e de descanso. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é como uma espada. E que hoje ela faça essa cirurgia espiritual em nós. Que nós precisamos. Para que a gente descanse espiritualmente, emocionalmente, fisicamente em Ti. Nos ajuda, Pai, a focar em Ti com toda a nossa força. Vender tudo que a gente tem. Deixar tudo para trás. Para ter o Senhor. Porque com o Senhor é garantia de completude, de alimento e de paz que excede todo entendimento. Obrigado por essa igreja, por cada irmão e cada irmã que o Senhor trouxe aqui e os que estão acompanhando pela internet. Faz essa obra na vida desses irmãos. Eu não sei pelo que eles estão passando. Eu não sei quais são as lutas, mas eu sei que Tu tens descanso para essa alma cansada. Eu sei que Tu tens provisão de descanso para quem está aperreado com o trabalho, para quem está aperreado com o filho, com a filha, para quem está aperreado lutando contra um vício. Senhor, nós proclamamos a Tua palavra que diz que o Senhor nos perdoou e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. A Tua palavra que diz que o Senhor não só fez isso, mas cancelou o escrito de dívida que tinha contra nós. E não só fez isso, mas despojou os principados e as potestades que se levantam contra nós. Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso provedor. E nós Te adoramos hoje à noite aqui, Senhor. Tu és o nosso Deus. Então vai e acalma, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração. Uma ordem Tua e as coisas voltam para o lugar. E quem não conseguir dormir, vai conseguir dormir. Uma ordem Tua, um toque das Tuas mãos. E quem estava precisando, vai ter descanso. É assim que nós cremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.